Gente, vocês não vão acreditar na história que eu tenho para contar. É daquelas que a gente pensa que só acontece em novela das 8, sabe? Mas aconteceu de verdade, com um cara que tinha tudo na vida, menos o que realmente importava. Conheçam o Rodrigo. Rodrigo Sampaio. Esse rapaz, meus amigos, era o que a gente chama de milionário da nova geração. Não era herança de família ricaça, não. Era o tipo que fez o próprio império, com muita cabeça e pouca idade. Tinha uns 30 e poucos anos, uma fortuna que dava para comprar um país pequeno, apartamentos em Dubai, carros que valiam mais que a casa da gente. Vivia num luxo que a maioria de nós só vê em filme. Mas, apesar de toda essa fartura, o Rodrigo era um sujeito meio vazio. Ele tinha a agenda lotada de reuniões, viagens de jatinho particular, festas que duravam até o sol raiar nas coberturas mais chiques de São Paulo. Tinha um círculo social gigante, mas pouquíssimos amigos de verdade. As mulheres? As mulheres viviam no pé dele, claro. Lindas, inteligentes, bem-sucedidas. Mas para ele era tudo igual. Conversas superficiais, interesses que não batiam, um relacionamento que não passava do segundo encontro. Ele já estava meio cansado dessa vida. Sentia que faltava um tempero, uma paixão que fizesse o coração bater mais forte, sabe? Aquela coisa de acordar de manhã e pensar: uau, que bom que eu tô vivo. Isso ele não tinha. Um dia, numa tarde de sábado que prometia ser mais um tédio de reuniões e cafés em lugares caros, o Rodrigo resolveu chutar o balde, mandou o motorista ir para o inferno com todo respeito e decidiu sair para andar a pé sem rumo. Queria um ar diferente, longe do cheiro de perfume importado e dos prédios espelhados. Acabou pegando o carro dele mesmo, um daqueles esportivos que chamam atenção, e dirigindo para uma região da cidade que ele raramente visitava. Um bairro mais popular, cheio de gente na rua, de barulho, de vida. E foi lá, meus caros, que o destino deu um nó na vida do Rodrigo. Ele parou o carro numa rua movimentada, perto de uma feira livre que estava borbulhando de gente. O cheiro de pastel frito misturado com o de fruta fresca, o grito dos feirantes, a música que saía de um radinho velho, era um caos delicioso, totalmente diferente do mundo asséptico dele. Enquanto ele observava tudo, meio perdido, meio encantado, os olhos dele bateram nela. Ah, gente, o que era aquela moça? Ela estava ali, no meio da feira, ajudando numa barraca de flores. Tinha um sorriso que iluminava o mundo inteiro, o cabelo preso num rabo de cavalo meio bagunçado, um vestidinho simples que realçava a beleza dela sem precisar de mais nada. O rosto limpo, sem maquiagem pesada, os olhos castanhos brilhando com uma vida que o Rodrigo nunca tinha visto em ninguém. Ela ria de alguma coisa que um senhorzinho com chapéu de palha tinha dito, e aquele riso era música para os ouvidos dele. Rodrigo sentiu uma coisa estranha no peito. Não era aquela atração passageira que ele sentia por qualquer mulher bonita. Era algo profundo, imediato, que o atingiu como um raio. Era como se o mundo inteiro tivesse parado e só existissem ele e ela, no meio daquela confusão de gente. Ele nunca tinha sentido nada assim. Era amor à primeira vista, daqueles de filme, mas que a gente duvida que exista na vida real. Pois bem, existia. E estava acontecendo com o Rodrigo Sampaio, o milionário blasé que achava que já tinha visto de tudo. Ele ficou parado ali, no meio-fio, observando-a. Cada movimento dela, cada sorriso, cada vez que ela entregava um ramalhete de flores. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele sentiu um calor no peito, uma urgência, uma certeza que nunca tinha experimentado. Era ela, a mulher dos sonhos, a pessoa que ele nem sabia que estava procurando, mas que agora ele tinha certeza que precisava. E foi aí que o Rodrigo fez a maior maluquice da vida dele. Sem pensar duas vezes, sem planejar, sem se importar com quem estava olhando, ele começou a andar em direção à barraca de flores.
As pernas pareciam ter vida própria. A mente dele estava em branco, só o coração gritava. Ele chegou perto dela, que estava de costas, arrumando uns vasos. Tomou um fôlego e quando ela se virou com aquele sorriso lindo, ele não conseguiu se segurar. "Casa comigo!" Ele disparou assim, sem mais nem menos. A moça, que estava com um vasinho de violetas na mão, arregalou os olhos. O sorriso dela sumiu na hora, dando lugar a uma expressão de choque total. Ela piscou várias vezes, como se não tivesse entendido o que ele tinha dito. O vasinho quase caiu da mão dela. A feira, que um segundo antes estava empolvorosa, de repente pareceu fazer um silêncio sepulcral. As pessoas que estavam perto, os feirantes, os clientes, todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e virou a cabeça para a cena. Um sujeito bem vestido, elegante, com uma cara de quem não era dali, pedindo uma moça simples em casamento, do nada no meio da feira. A moça, ainda em choque, conseguiu balbuciar. "Como é que é? Eu nem te conheço." Rodrigo, que até então estava tomado pela emoção, percebeu a gafe. Ele não sabia o nome dela, não sabia nada dela, mas a certeza no peito era tão forte que ele não conseguia recuar. Eu sei que a gente não se conhece," ele disse, a voz um pouco embargada, mas firme. "Mas eu te vi e eu sei que é você. A gente precisa casar. Eu sinto isso." Nesse momento, uma senhora de avental, que estava na mesma barraca de flores, e um senhor de bigode, que parecia ser o pai da moça, se aproximaram, com os olhos pegando fogo. "Que história é essa, moço?" A senhora, que era a mãe dela, Dona Lúcia, perguntou, a voz cheia de desconfiança e irritação. "Quem é você para chegar assim, do nada, e falar uma barbaridade dessas para minha filha?" O pai dela, seu Jorge, já estava com a cara fechada, pronto para a briga. Ele empurrou o Rodrigo de leve, se colocando na frente da filha. "Saia de perto da minha filha, rapaz. Você tá maluco?" A moça, que ainda estava meio paralisada, finalmente encontrou a voz. "Pai, mãe, calma." Mas a calma não chegou. Pelo contrário, a situação piorou. De repente, um rapaz alto, com uma camiseta de time de futebol, apareceu do meio da multidão, com uma expressão de raiva que dava para sentir de longe. Ele veio direto para a barraca de flores, com a cara fechada para o Rodrigo. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou a voz grave, os olhos fixos no Rodrigo. "Quem é esse cara, Clara?" "Clara! Era esse o nome dela." Rodrigo ouviu o nome e sentiu um arrepio. Clara. Era lindo. Mas a presença do outro rapaz mudou tudo. A Dona Lúcia, mãe da Clara, se virou para o rapaz do time. "Rafael, ainda bem que você chegou. Esse maluco aí apareceu do nada e tá pedindo a Clara em casamento." Rafael, o namorado. A ficha caiu para o Rodrigo com o peso de um caminhão. A mulher dos seus sonhos, a quem ele tinha acabado de pedir em casamento sem nem saber o nome, tinha namorado, e pais que, obviamente, não iam com a cara dele. Rafael olhou para Rodrigo de cima a baixo, com um desprezo óbvio. "Pedindo em casamento? Qual é a sua, palhaço? Ela é minha namorada, tá ouvindo? Minha namorada." A Clara, com o rosto vermelho de vergonha e irritação, tentava apaziguar. "Rafael, por favor, não faz cena. E você, moço, por favor, vá embora. Você está me deixando numa situação horrível." Rodrigo sentiu o sangue gelar. Ele tinha causado um escândalo, um vexame público para a mulher que ele amava. Que vergonha! Mas, ao mesmo tempo, a paixão era tão grande que ele não conseguia sentir arrependimento, só a certeza de que ele tinha que lutar por ela. Ele olhou para a Clara, para os olhos assustados dela e disse, com a voz mais calma que conseguiu, "Eu não vou embora. Eu sei que eu fui um completo idiota. Eu não devia ter feito isso desse jeito, mas eu não consigo. Eu sei que você é a mulher da minha vida, Clara, e eu não vou desistir de você." O Rafael deu um passo à frente, ameaçador. "Ah, é?
Então você vai ter que passar por cima de mim, espertinho. Seu Jorge, o pai, segurou o Rafael antes que ele partisse para cima do Rodrigo. Calma, Rafael, não vamos fazer barraco aqui na feira. Moço, por favor, vá embora, não volte mais. Minha filha tem namorado e não precisa de confusão. A Clara olhou para o Rodrigo com uma mistura de raiva, confusão e talvez, só talvez, um tiquinho de curiosidade. Mas a vergonha era maior. Ela queria que ele sumisse dali. Rodrigo sentiu o peso do fracasso. Ele tinha estragado tudo, mas não era um fracasso que o faria desistir. Pelo contrário, aquela confusão toda só reforçou a certeza que ele tinha no peito. Ele precisava da Clara, e ele ia lutar por ela. Mas como? Como ele ia conquistar uma moça que tinha namorado, pais furiosos e que ele tinha abordado da pior forma possível? Ele era um milionário, mas essa fortuna não ia ajudar em nada agora. Pelo contrário, ia mais atrapalhar do que ajudar. Ele sabia que a família da Clara, gente simples e trabalhadora, não ia ver com bons olhos um sujeito rico que apareceu do nada e fez um escândalo. Ia parecer que ele estava comprando as coisas ou se achando superior. E isso ele não queria, de jeito nenhum. Naquele momento, enquanto era escorraçado da feira pelo pai da Clara e pelo namorado furioso, o Rodrigo teve uma ideia. Uma ideia maluca, mas que ele sentia que era a única chance. Ele ia ter que mudar de estratégia, esconder a fortuna, se misturar, provar que o amor dele era verdadeiro, que não tinha nada a ver com dinheiro, nem com luxo, nem com status. Ele ia ter que virar um Zé Ninguém para conquistar a mulher que ele nem conhecia o nome direito, mas que já era dona do coração dele. Ele saiu da feira com o rabo entre as pernas, mas com uma determinação de aço. A Clara, a moça das flores, a mulher do sorriso que iluminava o mundo, não ia sair da vida dele tão fácil. O caos tinha começado e o Rodrigo Sampaio estava pronto para mergulhar de cabeça nele. Mal sabia ele que a jornada seria muito mais complicada do que ele podia imaginar. Ele tinha acabado de dar o primeiro passo numa aventura que ia virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. E tudo isso, meus amigos, por um casa comigo, jogado ao vento no meio de uma feira, sem nem saber o nome da moça. Que coisa, não? Rodrigo saiu daquela feira com o corpo em chamas de vergonha, mas o coração... o coração dele ardia de uma paixão que ele nunca tinha imaginado ser possível. Ele entrou no carro, aquele esportivo chamativo que agora parecia um outdoor gritando "Sou rico", e deu a partida. Dirigiu sem rumo, a cabeça a mil. A imagem da Clara, dos olhos assustados dela, do sorriso que ele tinha visto antes, tudo misturado com a fúria do namorado e a indignação dos pais. Que papelão! Ele sabia que tinha jogado tudo pelos ares. Tinha estragado qualquer chance de uma abordagem normal. Mas desistir? Isso não era uma opção. Aquele casa comigo impulsivo, sem pé nem cabeça, tinha sido a coisa mais verdadeira que ele já tinha dito na vida. Ele sentia isso na alma. Clara era a mulher dele e ponto final. O problema era como. Como ele ia se aproximar de uma família que o via como um lunático metido à besta. Como ele ia conquistar uma moça que tinha namorado e que o tinha mandado ir embora. E o dinheiro, que sempre tinha sido uma ferramenta para ele, agora era o maior inimigo. Ele não queria que a Clara pensasse que ele estava tentando comprá-la ou que estava usando o status dele para impressionar. Pelo contrário, ele queria provar que era por ele, pelo Rodrigo, pelo homem que ele era de verdade, e não pela Fortuna Sampaio. Naquela noite, o Rodrigo não dormiu. Ele ficou andando de um lado para o outro na cobertura gigantesca dele, olhando pela janela para as luzes de São Paulo, que antes pareciam tão fascinantes e agora pareciam tão vazias. Ele pensou em tudo. Em como ele ia se disfarçar, em como ele ia se infiltrar na vida dela. Ele tinha que virar outra pessoa, pelo menos por um tempo. Um Zé Ninguém, como ele mesmo tinha pensado. A primeira coisa, ele decidiu, era sumir com o carro.
Aquele esportivo era um chamariz de problemas. Ele ligou para o motorista, o fiel Geraldo, e pediu para ele dar um jeito de esconder o carro por um tempo. Depois, ele começou a vasculhar o próprio guarda-roupa. Ternos caros, camisas de marca, sapatos italianos. Tudo aquilo tinha que ir para o fundo do armário. Ele precisava de roupas simples, de gente do povo, sem grife, sem ostentação. Uma camiseta de algodão, uma calça jeans desbotada, um tênis surrado, coisas que ele nunca imaginou que um dia usaria. A segunda etapa era mais complicada. Onde morar? Ele não podia continuar na cobertura. Tinha que ser perto dela, no bairro dela, mas sem parecer que ele estava stalkeando. Ele passou dias pesquisando na internet, usando endereços de amigos para não deixar rastro, procurando um apartamento pequeno, simples, mobiliado, numa rua tranquila, mas próxima da feira. Achou um sobrado modesto, com um quarto e sala, num condomínio fechado, bem do tipo que ele nunca pisaria. Alugou online, sem nem visitar, usando um nome falso e o RG do primo que morava no interior, que era parecido com ele, só para não dar bandeira. A mudança foi uma aventura à parte. Ele mandou o Geraldo comprar as roupas mais básicas que ele encontrou, sem ostentação, Geraldo, tipo um estudante universitário, ele instruiu. O Geraldo, que já o conhecia há anos, só balançava a cabeça, achando que o patrão tinha enlouquecido de vez. Rodrigo mesmo foi buscar as chaves do novo apartamento, usando um boné e óculos escuros, como se fosse um espião em missão. Chegando no novo endereço, ele se sentiu em outro mundo. O apartamento era pequeno, com cheiro de mofo e tinta velha. A mobília era simples, sem luxo nenhum. Não tinha ar-condicionado, só um ventilador barulhento. A geladeira estava vazia. Ele, que estava acostumado com o chefe particular e mordomos, agora tinha que se virar para fazer um ovo mexido. Foi um choque de realidade e tanto. Mas, a cada dificuldade, a imagem da Clara surgia na mente dele e ele se sentia mais determinado. Era por ela. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a explorar o bairro. Andava a pé, observando tudo. As crianças brincando na rua, as senhoras conversando na calçada, o cheiro de comida caseira que saía das casas. Era um mundo vibrante, cheio de vida, tão diferente do dele. Ele se sentia um peixe fora d'água, mas tentava se misturar. Comprava pão na padaria da esquina, tomava café no balcão, arriscava um bom dia, tímido para os vizinhos. Ele descobriu que a feira acontecia 2 vezes por semana, e a barraca de flores da família da Clara estava sempre lá. Ele passava por perto, disfarçado, com o boné enterrado na cabeça e óculos escuros, só para ver ela. Clara estava sempre sorrindo, conversando com os clientes, com aquela energia contagiante que tinha roubado o coração dele. Ele via o Rafael por perto, ajudando na barraca, às vezes com o braço na cintura dela, e um ciúme apertava o peito do Rodrigo. Mas ele respirava fundo. Paciência. Ele tinha que ser paciente. E a Clara, gente, coitada dela, depois do vexame na feira, ela estava numa situação para lá de complicada. A mãe, Dona Lúcia, não parava de falar no assunto. Que absurdo, Clara, um marmanjo aparecer do nada pedindo para casar. Onde já se viu uma coisa dessas? E na frente de todo mundo? Que vergonha! O pai, seu Jorge, estava mais calado, mas os olhos dele mostravam a preocupação e a raiva. O Rafael, então, estava uma fera. Ele se sentia humilhado, com a masculinidade ferida. Ele ficava no pé da Clara, perguntando quem era aquele cara, se ela tinha dado alguma esperança para ele, se ela tinha algum segredo. Clara, exausta, tentava explicar que não conhecia o tal sujeito, que ele tinha aparecido do nada. Mas Rafael não acreditava, e a desconfiança dele só aumentava a tensão entre os dois. Clara, no fundo, estava confusa. A cena tinha sido ridícula, sim, mas a intensidade nos olhos daquele estranho, a paixão na voz dele, aquilo a tinha atingido de um jeito estranho. Ela tentava afastar o pensamento, focando no Rafael, na vida dela,
na rotina da feira. Mas a imagem do Rodrigo, do maluco da feira, teimava em voltar. Rodrigo sabia que não podia simplesmente aparecer na feira e se apresentar novamente. Ele precisava de um plano melhor. Algo que o colocasse perto dela, mas de forma natural, sem parecer forçado. Ele pensou em arrumar um emprego na região, mas o que ele faria? Ele só sabia lidar com números, investimentos, empresas gigantes. Ninguém ia contratar um Zé Ninguém sem experiência em nada por ali. Foi então que, numa de suas caminhadas disfarçadas, ele viu um anúncio colado num poste. Precisa-se de ajudante na floricultura Jardim da Vovó. O coração do Rodrigo disparou. Floricultura era a chance perfeita. Era um lugar que vendia flores, como a barraca da Clara. Talvez ele pudesse aprender alguma coisa, se aproximar do universo dela. E o melhor, era um emprego simples que um Zé Ninguém poderia conseguir. Ele respirou fundo e decidiu. No dia seguinte, bem cedo, ele foi até a floricultura. Era um lugar pequeno, aconchegante, com cheiro de terra molhada e flores frescas. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, Dona Aurora, era a dona. Rodrigo, com sua roupa nova e simples, o cabelo um pouco mais despenteado para parecer menos arrumado, se apresentou como Léo. Sim, ele tinha mudado de nome também. Léo, um rapaz do interior que tinha vindo para a cidade grande em busca de uma oportunidade. Dona Aurora, com seus olhos sagazes, o mediu de cima a baixo. Ele parecia um pouco deslocado, mas tinha um ar de honestidade. E era forte. Parecia disposto a trabalhar. Você sabe alguma coisa de flores, meu filho? Ela perguntou com a voz mansa. Rodrigo engoliu em seco. Não muito, Dona Aurora, mas eu aprendo rápido. Sou bom com as mãos e sou muito esforçado. Ela riu. Esforçado é bom. Aqui a gente precisa de gente que não tenha medo de sujar a mão. É um trabalho honesto, mas cansativo. Regar, podar, carregar terra, arrumar os vasos. Eu topo, Rodrigo disse com um entusiasmo genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. Ele, o milionário, implorando por um emprego de ajudante de floricultura. O mundo dava voltas. Dona Aurora, vendo a determinação do rapaz, resolveu dar uma chance. Tá bom, Léo. Começa amanhã. O pagamento não é muito, mas dá para viver. E aqui você vai aprender muito sobre a vida, se me permite dizer. Rodrigo sorriu. Muito obrigado, Dona Aurora. A senhora não vai se arrepender. E assim, o Rodrigo Sampaio, o empresário de sucesso, virou Léo, o humilde ajudante de floricultura. Os primeiros dias foram um desastre. Ele, que nunca tinha pegado numa enxada, derrubava vasos, molhava as flores demais, confundia os nomes das plantas. As mãos dele, acostumadas a canetas caras e teclados de computador, agora estavam cheias de calos e arranhões. O corpo doía de um jeito que ele nunca tinha experimentado, mas ele persistia. Aprendia cada nome de flor, cada tipo de terra, cada cuidado. Conversava com Dona Aurora, que era uma fonte de sabedoria e paciência. E o mais importante, ele estava perto da Clara. A floricultura ficava a poucas quadras da feira. Ele podia vê-la de longe, às vezes, quando ela passava com o pai, carregando caixas de flores. Ele ainda não tinha tido coragem de se aproximar dela como Léo. Queria esperar o momento certo, quando ele estivesse mais à vontade no novo papel e quando a poeira do escândalo da feira tivesse baixado um pouco. Enquanto isso, a vida da Clara seguia seu rumo. A tensão com Rafael diminuía um pouco, mas a desconfiança dele não sumia de todo. Dona Lúcia e seu Jorge continuavam preocupados com a filha, mas focavam mais nos preparativos para o casamento da prima dela, a Patrícia. O casamento da Patrícia. Essa era a grande notícia da família. Patrícia era a prima mais velha da Clara, e o casamento dela ia ser o evento do ano no bairro. Todo mundo estava convidado. Dona Lúcia e seu Jorge estavam ajudando com os preparativos, e a Clara, claro, era uma das madrinhas.
Era um assunto constante nas conversas, na feira, em casa. Rodrigo, ou melhor, Léo, ouviu falar do casamento por acaso, numa conversa na padaria. Uma vizinha comentava com outra sobre a festa que ia ser o máximo, e que a noiva era a Patrícia, prima da Clara, a moça das flores. O coração dele deu um salto. Um casamento. Era a oportunidade perfeita. Um evento social, onde ele poderia se misturar sem causar o mesmo escândalo da feira. Ele poderia se apresentar como Léo, um novo morador do bairro, e tentar se aproximar da Clara de forma mais natural. A ideia acendeu uma chama de esperança no peito do Rodrigo. Ele sabia que seria arriscado, que o Rafael estaria lá, que os pais dela estariam por perto, mas era a chance que ele esperava. Era o momento de provar que ele não era o maluco da feira, mas sim um homem apaixonado, disposto a lutar por ela, mesmo que isso significasse deixar sua vida de luxo para trás e se virar como um simples ajudante de floricultura. Ele começou a planejar tudo nos mínimos detalhes. Teria que conseguir um convite, de alguma forma. Teria que se vestir de um jeito que fosse adequado para um casamento no bairro, mas sem chamar atenção. E o mais importante, ele tinha que encontrar uma forma de conversar com a Clara, de mostrar a ela quem ele era de verdade, sem a pressão e o caos da primeira vez. Ele tinha que fazer ela sentir o que ele sentia. A jornada do Rodrigo, meus amigos, estava apenas começando. Ele tinha mergulhado de cabeça num mundo totalmente novo, por causa de um amor à primeira vista. E agora, com o casamento da prima da Clara no horizonte, ele sabia que a próxima etapa seria a mais desafiadora de todas. Ele estava pronto para enfrentar tudo, pelo sorriso da Clara, pela chance de provar que seu amor era genuíno. A história daquele Zé Ninguém apaixonado, que na verdade era um milionário, estava prestes a ficar ainda mais emocionante. E o caos? O caos estava longe de acabar. Pelo contrário, estava apenas se preparando para o segundo round. O Rodrigo sabia que a próxima etapa era crucial. Ele precisava de um plano para o casamento da Patrícia. Como Léo, um simples ajudante de floricultura, ele não teria um convite. Mas a vida, meus amigos, às vezes joga umas cartas surpreendentes. Um dia, enquanto arrumava os vasos na floricultura da Dona Aurora, ele ouviu uma conversa que fez o coração dele pular no peito. Dona Aurora, com o telefone no ombro, falava animadamente com alguém. Patrícia, minha querida. Claro que sim. Podem contar comigo. As flores para a igreja e para a festa, deixa tudo por minha conta. Vai ser um presente da vovó Aurora para a noiva mais linda do bairro. Bingo! A floricultura da Dona Aurora seria a responsável pelas flores do casamento da prima da Clara. Era a oportunidade perfeita, um milagre disfarçado de trabalho. Rodrigo disfarçou a empolgação, mas por dentro estava dando pulos de alegria. No dia seguinte, ele se aproximou da Dona Aurora com a voz mais casual que conseguiu. Dona Aurora, a senhora estava falando do casamento da Patrícia, né? Eu ouvi a senhora falando das flores. Posso ajudar em alguma coisa? Eu estou aprendendo rapidinho e quero ser útil. Dona Aurora, com aquele sorriso de avó, olhou para ele. Léo, meu filho, que bom que você perguntou. Sim, a Patrícia é minha afilhada, uma moça de ouro, e eu prometi que as flores seriam as mais bonitas da cidade. É um trabalho grande, viu? Vou precisar de uma mão extra, sim. Você não se importa de carregar peso, de ficar até mais tarde? De jeito nenhum, Dona Aurora. Eu topo tudo. Pode contar comigo. Rodrigo respondeu, quase gritando de felicidade. E assim, o milionário Rodrigo Sampaio, disfarçado de Léo, o ajudante de floricultura, garantiu sua entrada no casamento da prima da Clara. Ele passava os dias seguintes imerso nos preparativos das flores. Aprendia sobre arranjos, sobre a melhor forma de conservar cada espécie, sobre as preferências da noiva.
Ele, que antes só pensava em gráficos financeiros, agora falava de gérberas, lírios e rosas com uma paixão que nem ele mesmo entendia. Dona Aurora estava encantada com o empenho de Léo. Meu filho, você tem um dom para isso. Quem diria que um rapaz tão bruto no começo ia virar um artista com as flores? Ela elogiava, sem saber que estava falando com um dos maiores empresários do país. Enquanto isso, a vida da Clara seguia seu ritmo. Ela estava envolvida até o pescoço com os preparativos do casamento da Patrícia. Como madrinha, tinha 1000 tarefas: ajudar a escolher os últimos detalhes da decoração, provar o vestido, organizar a despedida de solteira. A casa dela estava uma loucura, com Dona Lúcia e seu Jorge em polvorosa. Rafael, o namorado, estava sempre por perto, ajudando no que podia, mas também de olho na Clara. Aquele episódio na feira tinha deixado uma marca, e ele estava mais possessivo do que de costume. Ele não confiava totalmente na explicação da Clara sobre o maluco que tinha aparecido do nada. Clara, por sua vez, tentava esquecer o incidente. A vergonha tinha sido imensa e ela não queria pensar no sujeito, mas, por mais que tentasse, a imagem dos olhos dele, tão intensos, tão cheios de uma emoção que ela nunca tinha visto, teimava em voltar. Era ridículo, ela pensava, mas havia algo nele que a intrigava, uma faísca diferente de tudo o que ela conhecia. Ela se repreendia por sequer pensar nisso. Afinal, tinha o Rafael, sua vida estava ali, organizada. Os dias se passaram voando, e o grande dia do casamento da Patrícia chegou. O bairro estava em festa, as ruas enfeitadas, a igreja decorada com esmero. E quem estava lá, desde cedo, carregando vasos, montando arranjos e suando a camisa? Ninguém menos que Léo, o milionário disfarçado. Rodrigo, vestido com uma calça jeans limpa, uma camisa de botão simples e um tênis não tão surrado, se sentia um ator em sua maior performance. Ele se misturou aos outros ajudantes, aos familiares que chegavam cedo, aos vizinhos curiosos. Observava tudo, cada detalhe do ambiente simples, mas cheio de amor e alegria. A igreja, uma capelinha antiga do bairro, estava linda, cheia das flores que ele mesmo tinha ajudado a preparar. O cheiro de jasmim e rosas invadia o ar. Na entrada, ele viu seu Jorge e Dona Lúcia cumprimentando os convidados com sorrisos orgulhosos. E então, ela apareceu. A gente! A Clara! Ela estava deslumbrante no vestido de madrinha, um tom de azul que realçava a pele dela, com os cabelos meio soltos, meio presos, enfeitados com uma florzinha discreta. O sorriso dela era radiante, a energia contagiante. Rodrigo sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela era ainda mais linda de perto, sem o avental da feira, sem a correria do dia a dia. Ele a observou de longe, enquanto ela abraçava a prima, ria com as outras madrinhas. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele viu Rafael ao lado dela, com aquele ar de dono, e sentiu o ciúme queimar novamente. Mas ele tinha um plano. Ele tinha que ser paciente. A cerimônia começou. Rodrigo, discretamente, sentou-se num banco do fundo, fingindo estar exausto do trabalho, mas com os olhos fixos na Clara. Ele a viu se emocionar com os votos, cantar os hinos, sorrir para a noiva. Era a mulher mais pura e verdadeira que ele já tinha conhecido. Depois da igreja, a festa. A recepção era num salão de festas do próprio bairro, decorado de forma simples, mas com muito carinho. Tinha música ao vivo, uma banda tocando forró e sertanejo, mesas cheias de salgadinhos e docinhos caseiros e um bolo gigante no centro. Era a cara do Brasil, daquele Brasil que ele nunca tinha experimentado de verdade. Rodrigo, ainda no seu papel de Léo, continuou a ajudar Dona Aurora com os últimos toques dos arranjos, mas seus olhos estavam sempre buscando a Clara. Ele a viu dançar com o Rafael, rir com os amigos, ajudar a servir os convidados. Ela era o centro de tudo, a luz da festa,
Ele sabia que tinha que agir. Era a hora. Ele se aproximou de Dona Aurora, que estava exausta, mas feliz. Dona Aurora, a senhora trabalhou demais. Por que a senhora não senta um pouco, come alguma coisa? Eu cuido das flores aqui, reponho o que precisar. A velhinha sorriu, grata. Ah, Léo, você é um anjo. Eu tô mesmo com os pés acabados. Obrigada, meu filho. Fico te devendo uma. Com Dona Aurora fora de cena, Rodrigo se sentiu mais à vontade para circular. Ele pegou um copo de refrigerante e começou a andar pelo salão, observando. Viu a Clara sentada numa mesa com os pais e o Rafael, rindo de alguma piada do seu Jorge. Ele respirou fundo, era agora ou nunca. Ele se aproximou da mesa com um sorriso educado. Boa noite, seu Jorge e Dona Lúcia. O casamento tá lindo, as flores estão maravilhosas. Dona Aurora caprichou. Seu Jorge e Dona Lúcia, que estavam conversando, olharam para ele. Eles não o reconheceram. A roupa simples, o cabelo diferente, a postura humilde, era outro homem. Ah, boa noite, meu jovem. Seu Jorge respondeu cordial. Você é da floricultura da Aurora, né? Ela é uma artista. Sim, sou o Léo, ajudante dela. Muito prazer. Rodrigo estendeu a mão para seu Jorge, depois para Dona Lúcia. Rafael, que estava ao lado da Clara, o olhou de cima a baixo, com uma pontinha de desconfiança, mas não disse nada. E então, os olhos de Rodrigo encontraram os da Clara. Ela o olhou, primeiro com polidez, depois com um leve franzir de testa. Uma faísca de reconhecimento passou pelos olhos dela, um quase imperceptível. Mas ela piscou, e a expressão de surpresa sumiu, substituída por um sorriso educado. "Dá, Léo, as flores estão lindas mesmo, parabéns pelo trabalho", ela disse com a voz suave. Rodrigo sentiu um alívio imenso. Ela não o tinha reconhecido de cara. Ou, se reconheceu, estava disfarçando bem. "Obrigado, Clara. É um prazer trabalhar com flores tão bonitas." Ele tentou manter a voz firme, mas o coração estava disparado. Rafael pigarreou, se intrometendo. "Então você é o novo ajudante da Dona Aurora? Que bom que tem gente nova no bairro." A voz dele era um pouco seca, competitiva. Rodrigo sentiu a picardia. "Sim, cheguei faz pouco tempo. Tô adorando o bairro, a gente daqui é muito receptiva." Uma conversa se estendeu por mais alguns minutos, com perguntas gerais sobre o trabalho na floricultura. Rodrigo respondia com a maior naturalidade possível, inventando detalhes sobre sua suposta vida de Zé Ninguém do interior. Ele percebeu que Clara o observava com uma curiosidade que não era a mesma de antes. Não era a curiosidade assustada da feira, mas algo mais sutil, mais avaliativo. Depois de um tempo, Rodrigo se desculpou, dizendo que tinha que verificar os arranjos. Ele se afastou, mas ficou por perto, observando a festa, a Clara. Ele tinha conseguido o primeiro contato. Ela não o tinha escorraçado, nem o tinha reconhecido de forma escandalosa. Era um avanço. A noite avançava e a festa ficava mais animada. A banda tocava músicas que faziam todo mundo dançar. Rodrigo, pela primeira vez na vida, sentiu uma vontade incontrolável de se soltar, de dançar. Ele viu a Clara na pista, dançando com as primas, com o Rafael, com Dona Lúcia. Ela irradiava alegria. Foi então que a banda começou a tocar um forró daqueles bem animados. Rafael foi pegar mais uma bebida, e a Clara ficou por um momento sozinha na pista, rindo e batendo palmas. Rodrigo viu sua chance. Ele caminhou até ela, estendeu a mão. "Me concede essa dança, Clara?" Ele perguntou com um sorriso que ele esperava ser charmoso, mas que por dentro estava tremendo. Clara olhou para a mão estendida dele, um pouco surpresa. Ela hesitou por um segundo, olhou em volta, talvez procurando o Rafael. Mas a música era contagiante e ela parecia querer dançar. "Ah, claro, Léo", ela disse, pegando a mão dele. Eles começaram a dançar.
Rodrigo, que nunca tinha dançado forró na vida, se atrapalhava um pouco no começo, mas se esforçava para seguir o ritmo dela. Clara ria das atrapalhadas dele, mas o conduzia com paciência. A proximidade, o toque das mãos, os olhares que se cruzavam, era uma sensação eletrizante. Você dança muito bem, Léo, ela disse com um sorriso. E você é uma ótima professora, ele respondeu, sentindo o calor do corpo dela perto do seu. Nunca imaginei que dançar fosse tão divertido. É que você nunca dançou com a gente, com forró de verdade, ela brincou. Enquanto dançavam, Rodrigo sentiu uma conexão que ia além da atração física. Era a forma como ela ria, a leveza dela, a simplicidade que o encantava. Ele sentia que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. De repente, Rafael apareceu na beira da pista com um copo na mão, a cara fechada. Ele viu a Clara dançando com Léo. E o sorriso dele sumiu. Ele caminhou direto até eles com passos pesados. Clara, o que você está fazendo? Eu te procurei. A voz dele era cortante. Clara parou de dançar, um pouco sem graça. Ah, Rafael, eu só estava dançando com o Léo. Ele me convidou. Rafael olhou para Rodrigo, um olhar que não escondia a raiva. Não me diga. Parece que o Léo está se achando muito à vontade por aqui. Rodrigo manteve a calma, mas a tensão era palpável. Eu só estava aproveitando a festa, Rafael. A Clara é uma ótima dançarina. Eu sei que ela é minha namorada. Rafael quase rosnou. E eu não gosto de ver minha namorada dançando com qualquer um. Clara sentiu o constrangimento. Rafael, por favor, que grosseria é essa? O Léo é um amigo da dona Aurora, está ajudando nas flores. Amigo? Sei. Rafael murmurou, puxando Clara para perto dele. Vamos, Clara, vamos sentar. Rodrigo sentiu o sangue ferver, mas ele tinha que manter o personagem. Ele deu um passo para trás, com um sorriso forçado. Sem problemas, Rafael. Foi um prazer, Clara. Ele se afastou, mas os olhos de Clara seguiram ele por um momento. Uma mistura de desculpa e aborrecimento com a atitude do namorado. Rodrigo foi para um canto do salão, observando. Rafael estava no pé da Clara, cochichando algo com ela, o braço apertado na cintura dela. Seu Jorge e Dona Lúcia também notaram o clima e lançaram olhares desconfiados para o Léo. A noite, que tinha começado tão bem para Rodrigo, agora estava cheia de uma tensão que ele não esperava. Ele tinha conseguido se aproximar da Clara, dançar com ela, mas Rafael tinha deixado claro que não ia facilitar as coisas. O ciúme do namorado era uma barreira, e os pais da Clara, que o viam como um Zé Ninguém agora, ainda tinham a memória do maluco da feira bem fresca. Rodrigo sabia que o caminho seria mais difícil do que ele imaginava. Ele não era mais o milionário que podia resolver tudo com dinheiro. Ele era Léo, o ajudante de floricultura, e tinha que lutar com as próprias armas. Paciência, persistência e a força de um amor que ele nem mesmo sabia explicar. Ele tinha que provar que era digno da Clara, que não era um aventureiro, que não era o maluco que a tinha pedido em casamento na feira. A festa continuou, mas para Rodrigo a magia tinha diminuído. Ele sentia o peso do desafio. Ele tinha que fazer a Clara se apaixonar por Léo, o homem simples, e não pelo Rodrigo Sampaio, o milionário. E o casamento da Patrícia, que era para ser o palco do seu grande plano, agora se transformava num campo de batalha emocional. Ele saiu da festa mais cedo, com a desculpa de que tinha que ajudar Dona Aurora a desmontar algumas coisas. Deixou a festa barulhenta e voltou para seu pequeno apartamento. A imagem da Clara dançando com ele, o sorriso dela, o calor da mão dela na sua, tudo se misturava com a fúria do Rafael. Eu não vou desistir de você, Clara, ele pensou, enquanto olhava para o teto do seu quartinho simples. Ele tinha que pensar no próximo passo. Como ele ia quebrar a barreira do Rafael, da desconfiança da família e da própria Clara, que
que no fundo ainda devia estar confusa com o maluco da feira e agora com o Léo da floricultura. A luta do Rodrigo estava apenas começando e ele sabia que seria uma maratona, não um sprint. Mas por Clara, ele estava disposto a correr o mundo. Ele só precisava encontrar a forma certa de chegar ao coração dela, antes que o caos o engolisse de vez. E o próximo passo? O próximo passo seria ainda mais ousado, uma aposta tudo ou nada, que ele já estava começando a arquitetar em sua mente. Ele ia ter que revelar parte de seu passado, mas ainda mantendo o disfarce de Léo. A coisa ia esquentar de vez. O Rodrigo saiu da festa mais cedo, com a desculpa de que tinha que ajudar Dona Aurora a desmontar algumas coisas. Deixou a festa barulhenta e voltou para seu pequeno apartamento. A imagem da Clara dançando com ele, o sorriso dela, o calor da mão dela na sua, tudo se misturava com a fúria do Rafael. Eu não vou desistir de você, Clara, ele pensou, enquanto olhava para o teto do seu quartinho simples. Ele tinha que pensar no próximo passo. Como ele ia quebrar a barreira do Rafael, da desconfiança da família e da própria Clara, que no fundo ainda devia estar confusa com o maluco da feira e agora com o Léo da floricultura. A luta do Rodrigo estava apenas começando e ele sabia que seria uma maratona, não um sprint. Mas por Clara, ele estava disposto a correr o mundo. Ele só precisava encontrar a forma certa de chegar ao coração dela, antes que o caos o engolisse de vez. E o próximo passo? O próximo passo seria ainda mais ousado, uma aposta tudo ou nada, que ele já estava começando a arquitetar em sua mente. Ele ia ter que revelar parte de seu passado, mas ainda mantendo o disfarce de Léo. A coisa ia esquentar de vez. Nos dias que se seguiram ao casamento da Patrícia, a tensão no bairro parecia ter aumentado, pelo menos para o Rodrigo. Rafael, mais possessivo do que nunca, não desgrudava da Clara. Ele fazia questão de aparecer na barraca de flores, de levar e buscar a Clara e de lançar olhares atravessados para qualquer um que se aproximasse, especialmente para Léo. Rodrigo, em seu papel de Léo, continuou trabalhando duro na floricultura da Dona Aurora. Ele se dedicava de corpo e alma, não só para manter o disfarce, mas porque, de verdade, ele estava começando a gostar daquele trabalho simples, da rotina, do contato com a natureza. Suas mãos, antes tão macias, agora eram calejadas, mas ele sentia um orgulho estranho por isso. Ele passava perto da barraca da Clara, às vezes, mas sem se aproximar. Queria dar espaço, deixar a poeira baixar e esperar a oportunidade certa. E a oportunidade, meus amigos, não demorou a aparecer. Um dia, Dona Lúcia apareceu na floricultura da Dona Aurora, com a cara mais preocupada do mundo. Ela e seu Jorge eram clientes antigos, e Dona Aurora logo percebeu que algo estava errado. Aurora, minha amiga, que aperto! Dona Lúcia desabafou. O seu Jorge está com um problema sério na feira. A gente perdeu uma encomenda grande de flores para um evento importante, uma festa de 15 anos que a gente ia arrumar. O fornecedor entregou tudo errado e agora não tem tempo de conseguir outro. É um contrato grande, vamos perder muito dinheiro e a nossa reputação. Rodrigo, que estava regando umas orquídeas perto dali, ouviu a conversa e sentiu um frio na barriga. Era a chance que ele esperava. Um problema que ele, com sua cabeça de empresário, poderia resolver. Mas como fazer isso sem levantar suspeitas? Dona Aurora tentou consolar a amiga. Calma, Lúcia, a gente dá um jeito. O que precisa? Precisa de um carregamento de gérberas vermelhas e lírios brancos e de uns 20 arranjos grandes para entregar amanhã de manhã. É impossível, Aurora. Rodrigo se aproximou, com a voz um pouco mais séria do que o habitual, mas sem perder a humildade de Léo. Dona Lúcia, desculpa me intrometer, mas eu ouvi a conversa. Talvez eu possa ajudar. Dona Lúcia olhou para ele meio desconfiada. Você, Léo? Mas como?
Eu tenho uns contatos de quando eu morava no interior com uns fornecedores de flores. A gente lá tinha uma roça e eu aprendi uns macetes de negociação e de logística. Posso tentar ligar para eles, ver se consigo as flores e os arranjos. Talvez consiga um preço melhor e uma entrega mais rápida. Não prometo nada, mas posso tentar. Dona Lúcia e Dona Aurora se entreolharam surpresas. Léo nunca tinha falado sobre seu passado no interior com tantos detalhes. Você tem certeza, meu filho? Dona Aurora perguntou. É um problema grande. Tenho sim, Dona Aurora. Eu gosto muito da família da Clara e quero ajudar. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Dona Lúcia, que estava desesperada, viu uma ponta de esperança. Ah, Léo, se você conseguir, vai ser uma bênção. Meu Deus do céu, eu não sei nem como te agradecer. Rodrigo pegou o telefone de Dona Lúcia, saiu para um canto e, discretamente, ligou para um de seus contatos de confiança, um gerente de logística de uma de suas empresas, explicando a situação de forma críptica. Eu preciso de um milagre logístico e de umas flores específicas para entregar amanhã de manhã num endereço X no nome da floricultura Jardim da Vovó, com urgência máxima. E, por favor, o preço precisa ser como se fosse uma compra pequena, de um pequeno produtor, entende? Ninguém pode saber que é uma operação minha, é uma missão secreta. O gerente, acostumado com as maluquices do patrão, apenas respondeu: Pode deixar, Sr. Rodrigo. Entendido. Missão cumprida. Em menos de uma hora, Rodrigo voltou para a Dona Lúcia com a boa notícia. Dona Lúcia, consegui. Liguei para o pessoal. Eles têm as flores e vão entregar tudo amanhã de manhã bem cedinho e já montam os arranjos aqui na floricultura mesmo, com a ajuda da Dona Aurora. O preço é bom. E eles me garantiram que vai dar tudo certo. Dona Lúcia quase caiu para trás de alívio. Meu Deus, Léo, você é um anjo, eu não acredito. Ela abraçou o rapaz com força, com os olhos marejados. Você salvou a gente, meu filho, salvou o casamento da Patrícia e a nossa reputação. A notícia se espalhou como um raio. Seu Jorge foi até a floricultura, apertou a mão de Léo com gratidão e até Rafael, que estava por perto, teve que reconhecer o feito. Aquele Zé Ninguém tinha resolvido um problema que nem eles, com anos de experiência, tinham conseguido. Clara, que tinha ido até a floricultura para ajudar a mãe, olhou para Léo com uma admiração que ele nunca tinha visto nos olhos dela. Não era mais a curiosidade assustada, nem a polidez. Era um reconhecimento genuíno. Léo, muito obrigada. De verdade. Você não sabe o quanto isso significa para a gente. Ela disse com a voz suave e um sorriso que derreteu o coração do Rodrigo. Na manhã seguinte, as flores chegaram impecáveis e os arranjos foram montados com a ajuda de Léo, Dona Aurora e até da Clara e dos pais dela. Tudo saiu perfeito. A festa de 15 anos foi um sucesso e a família da Clara estava mais do que aliviada. A partir daquele dia, a postura de seu Jorge e Dona Lúcia em relação a Léo mudou completamente. Eles o viam não apenas como um ajudante esforçado, mas como um rapaz inteligente, prestativo e com um bom coração. Ele tinha provado seu valor, não com dinheiro, mas com atitude. Rafael, no entanto, estava mais irritado do que nunca. Ele via a admiração da Clara por Léo, a gratidão dos pais dela. Sentia que estava perdendo terreno. Ele tentava diminuir Léo, fazer piadas sobre o caipira, que agora virou salvador da pátria. Mas ninguém dava ouvidos. Clara, por sua vez, estava cada vez mais dividida. Ela via o carinho e o cuidado de Léo, a inteligência dele, a forma como ele se encaixava na vida simples do bairro, apesar de ter um passado misterioso que a intrigava. Rafael, ao contrário, parecia mais ciumento e amargo. As conversas entre eles se tornaram mais ríspidas, as discussões mais frequentes. Uma tarde, Léo viu Clara chorando baixinho, sentada num banco da praça depois de uma briga com Rafael. Ele sentiu o coração apertar.
Aproximou-se dela, com delicadeza. Clara, tá tudo bem? Ele perguntou com a voz suave. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não, Léo, não tá nada bem. Eu e o Rafael, a gente não tá se entendendo. Ele tá com muito ciúme e eu não aguento mais. Rodrigo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ciúme de quem, Clara? Ela olhou para ele e, por um momento, a verdade pareceu brilhar nos olhos dela. Ciúme de você, Léo, e eu não sei o que pensar. Foi a deixa que Rodrigo precisava. Ele respirou fundo. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Uma parte da minha história que eu não contei para ninguém aqui. Ela o olhou, curiosa e apreensiva. O que é, Léo? Eu não sou um simples rapaz do interior que veio para a cidade buscar emprego. Eu tive uma vida muito diferente antes de vir para cá. Eu perdi tudo o que eu tinha, de certa forma. Não em dinheiro, mas em significado. Eu era um homem vazio, apesar de ter muito. E quando eu te vi naquela feira, eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. Foi como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez. Clara arregalou os olhos. A faísca de reconhecimento que tinha passado por ela no casamento da Patrícia agora se acendeu de vez. Você é o maluco da feira? Ela sussurrou, a voz embargada. Rodrigo assentiu com um sorriso triste. Sou eu, Clara, Rodrigo Sampaio. Mas aqui eu sou Léo. Eu precisei me disfarçar, virar outra pessoa, porque eu sabia que você nunca me daria uma chance se eu aparecesse como aquele homem arrogante que te pediu em casamento sem nem saber seu nome. Eu precisava que você me conhecesse por quem eu sou de verdade e não pelo que eu tinha. Eu queria te provar que meu amor era genuíno, que não tinha a ver com dinheiro, nem com status. Eu queria lutar por você, Clara, do meu jeito. Clara estava chocada. Milhares de emoções passavam por ela, raiva pela mentira, surpresa pela verdade e uma estranha compreensão. Ela se lembrou da intensidade nos olhos dele na feira e de como ele tinha se tornado Léo, o rapaz gentil e prestativo que tinha salvado a família dela. Você mentiu para mim, Rodrigo? Ela perguntou, com a voz embargada. Menti por amor, Clara. E para ter uma chance. Eu sei que foi errado, mas eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperado. Eu não podia te perder. Eu te amo, Clara. Amo desde o primeiro momento em que te vi. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo tudo. A raiva se misturava com uma emoção que ela não conseguia identificar. Era loucura, mas ela sentia algo por Léo, e agora sabia que Léo era o maluco da feira, Rodrigo. Enquanto isso, Rafael, que estava procurando Clara, apareceu na praça. Ele os viu sentados juntos e o rosto dele se contorceu de fúria. Eu não acredito! De novo você, Léo! E você, Clara, conversando com esse mentiroso! Ele veio para cima de Rodrigo, pronto para a briga. O que você estava falando para ela, seu safado? Tentando enganar a Clara de novo? Rodrigo se levantou, calmo, mas com uma firmeza que Rafael nunca tinha visto em Léo. Rafael, eu não estou enganando ninguém. Eu estou sendo honesto com a Clara, e você não tem o direito de falar assim com ela, nem comigo. Não tenho. Ela é minha namorada, e você é um desocupado que apareceu do nada. Rafael gritou, empurrando Rodrigo. Rodrigo não revidou o empurrão. Ele olhou diretamente para Clara. Clara, eu sei que você está confusa, mas eu não vou desistir de você. Eu te peço perdão pela forma como tudo começou, pela minha mentira, mas não pelo que eu sinto. Eu te amo e eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Rafael, furioso, puxou Clara pelo braço. Vamos, Clara! Você não vai ficar ouvindo as baboseiras desse cara. Clara, porém, se desvencilhou da mão de Rafael. Ela olhou para ele, depois para Rodrigo. Não, Rafael. Eu não vou. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Aquelas palavras foram um choque para Rafael.
Pensar. Pensar no quê, Clara? Você vai acreditar nesse sujeito? Eu não sei no que eu vou acreditar, Rafael, mas eu sei que eu não quero mais isso. Eu não aguento mais o seu ciúme, a sua desconfiança. Eu não sou sua propriedade. Rafael, percebendo que tinha perdido a batalha, e talvez a Clara, balançou a cabeça, derrotado. Que seja, Clara. Se você prefere esse mentiroso, então fique com ele. Mas não diga que eu não te avisei. Ele virou as costas e foi embora, deixando a praça em silêncio. Clara e Rodrigo ficaram ali, sozinhos. Ela ainda estava atordoada, mas uma paz estranha começou a invadir seu coração. Você é mesmo o Rodrigo, o milionário? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Eu sou o Rodrigo, Clara. O milionário é um título que eu tenho, mas não é quem eu sou. Eu sou o homem que te ama, que virou Léo por você. Ele se ajoelhou ali mesmo, na praça, na frente dela, ignorando quem pudesse estar olhando. Clara, eu sei que eu fiz tudo errado no começo. Eu fui impulsivo, estúpido e causei um escândalo. Eu menti para você para me aproximar. Mas cada dia que eu passei como Léo, cada flor que eu cuidei, cada sorriso que eu vi no seu rosto, só me fez ter mais certeza. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo mais do que tudo. Você aceita casar comigo, Clara? Desta vez, sabendo quem eu sou e quem eu escolhi ser por você. Clara olhou para ele, para os olhos cheios de paixão, para as mãos calejadas de Léo, que eram as mãos de Rodrigo. Ela viu a vulnerabilidade dele, a sinceridade, e lembrou de todos os momentos em que Léo a tinha ajudado, como ele tinha salvado a família dela, como ele a tinha feito rir. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas era uma lágrima de emoção, não de tristeza. Sim, Rodrigo, eu aceito. Eu aceito casar com você. Rodrigo sentiu o mundo girar. Ele se levantou e a abraçou com força, a beijou com toda a paixão que guardava no peito. Era um beijo de verdade, um beijo de amor, que selava um destino que tinha começado de forma tão louca. Os pais da Clara, seu Jorge e Dona Lúcia, demoraram um pouco para entender a história toda. Quando Rodrigo, já sem o disfarce de Léo, explicou quem ele era de verdade e por que tinha feito tudo aquilo, eles ficaram chocados. Mas, depois de tudo o que Léo tinha feito pela família, depois de terem visto o caráter e a dedicação dele, eles não puderam negar a sinceridade dos sentimentos. E a felicidade da filha? A felicidade da Clara era a coisa mais importante. O caos, meus amigos, finalmente começou a se acalmar. Rodrigo Sampaio, o milionário, encontrou a felicidade no bairro simples, ao lado da mulher que ele amava. Ele não abandonou completamente sua vida profissional, claro, mas aprendeu a equilibrar. Ele investiu na floricultura da Dona Aurora, que virou uma floricultura de sucesso, e ajudou a modernizar a barraca de flores da família da Clara, mas sem tirar a essência, o carinho, a simplicidade. E a Clara? A Clara descobriu que o amor pode aparecer das formas mais inesperadas e que a riqueza de um homem não está no seu bolso, mas no seu coração. Ela se casou com Rodrigo, o homem que a pediu em casamento sem saber seu nome, que virou um Zé Ninguém por ela e que a amou de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. A história deles virou lenda no bairro. A história do milionário que se apaixonou pela moça das flores, que se disfarçou por amor e que, no final, provou que o amor verdadeiro não tem preço nem barreiras. E o caos? O caos foi apenas o tempero, a prova de que, às vezes, as maiores aventuras da vida começam com a maior das maluquices. E assim, meus amigos, Rodrigo e Clara viveram felizes, cercados de flores e de um amor que floresceu do jeito mais inusitado possível. Uma história que só a vida, essa grande contadora de histórias, poderia escrever.